Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, gratidão por mais um dia, papai, poder estar aqui na tua presença. Fale conosco, papai. Fale conosco, como sempre, papai. A tua voz é doce, papai. É o que nossos ouvidos querem ouvir, papai. A tua palavra. Nós estamos cansados de ouvir esse mundo, papai. As conversas desses homens. Nós temos prazer em ouvir a tua palavra, papai. Então fale conosco. Gratidão por tudo que tens feito. Gratidão, papai, pelo teu mensageiro. Consola, papai. E a partir de hoje, papai, nós vamos mostrar para ele e para ti, papai, que somos um exército preparado. Um exército preparado, papai. Aquele exército que tu vê e fala, esse é meu exército. Estamos nos organizando, estamos crescendo em graça e conhecimento, papai. Nos perdoe por alguma falha, mas estamos crescendo cada dia mais e alcançaremos a perfeição no nome de Yahshua. Ó, papai, conduza, papai, essa reunião de hoje. Fale, papai, que não seja o homem falando, mas sim o teu espírito falando, papai. Nos revela as tuas maravilhas, papai. É o que nós amamos, papai, é ouvir as tuas revelações, papai. Gratidão eterna. Abençoa cada irmãozinho aqui. Deu entendimento, papai, para cada um, papai. Deu entendimento, a sabedoria para que pode entender, papai. Crescer em graça e conhecimento. Em nome de Yahshua Mashiach. E que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a 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 Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. A paz de Yahshua, irmãos. Hoje, dia 1º de março de 2023. Gratidão, papai. Mais uma reunião, mais uma quarta-feira, né? É muito maravilhoso poder ouvir. A gente fica ansiando chegar à quarta-feira, né? Todos os dias das reuniões. Mas a quarta-feira para nós é especial, porque o papai nos revela muita coisa. Muita coisa, né? Eu falo para os irmãos que a criança ela cresce em graça e conhecimento, né? Nós não nascemos perfeitos, irmãos. Nós não nascemos perfeitos. A gente é o quê? Alcança a perfeição. Mas alcança a perfeição. Diariamente crescemos. Diferente de quem? Diferente de Lúcifer, que se acha perfeito. Mas ele é perfeito, irmãos? Não, ele se acha perfeito, mas ele não é perfeito. Nós temos a humildade de falar assim, ó, nós vamos alcançar. Em nome de Yahshua. Porque dói, tem que ter exortação, né? Nós temos que aprender, crescer dói. Mas em nome de Yahshua. Esse aqui não é o exército que o homem levanta. É um exército que Yahweh levanta. É um exército, irmãos. Depois do sacrifício do madeiro, é a coisa mais importante que vai acontecer, é essa batalha. Por quê? Essa batalha vai trazer libertação para todos os povos da terra, todos os habitantes da terra. Como o irmão Anderson falou, nós, para ele, somos o quê? Como heróis. E somos heróis de tempos antigos. Iremos libertá-lo. Assim seja, irmão? Pode? Irmãos, vamos abrir primeiro aqui em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Página 2055. 2054. Colossenses 1,15. O crescimento ele é diário. Ele é diário, o crescimento é diário. Por isso que o papai nos dá o maná diariamente, ok? Assim seja. Ó, diz assim, ó. Colossenses 1,15. Ele é a imagem de algo invisível. Ó, o primogênito de toda criatura.
Irmão Vitor, quem é a imagem de algo invisível nessa passagem? É algo visível? Isso, ele é imagem de algo, mas quem que é? É a alma ou é o espírito? Primogênito, toda criatura, né? Então é o espírito. É o espírito. E agora que a gente vai entender isso. Aqui, irmão, já recebeu a herança. Colossenses já tinha recebido a herança. Ele é a imagem do Ial invisível. Vamos ver por quê? Ó, o primogênito de toda criatura. Irmãos, Ial é primogênito? Não. Ial é o criador. Entendeu? Então tá falando de quem? Ial Shemikayal. Olha só como é tremendo, como é que a palavra fala. A gente vai ler e vai encaixar as palavras no lugar certo que vamos entender quem é, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis, coisa que nós vemos, invisível, coisas espirituais. Ó, tronos, soberanias, principados, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. Por que por ele? Porque ele estava na criação. E para ele, por quê? É porque ele é o herdeiro. Tudo por ele e para ele. Ó, é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ó, é o cabeça da igreja. É o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. Agora vamos abrir aqui, ó. E rapidinho, quer ver? Deixa eu ver onde que tá aqui. Deixa marcado. Deixa eu pegar aqui. Efésios 1:20. Abra aí. Efésios 1:20. 2040. Efésios 1:20. Lá falou que ele é o quê? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Então, aquele que é a imagem de algo invisível é o cabeça da igreja. E nós entendíamos que era quem ali? Era algo visível. A alma, vamos dizer assim. Só que temos que entender, naquele momento ali, ele já o quê? Já tinha recebido a herança. Ele já tinha recebido a herança. Então, quando pega um link lá, que ele é o cabeça da igreja, aqui, ó, Efésios 1, versículo 19, ó. Não, versículo 20, ó. Todos abriram? Efésios 1:20, ó. Que ele fez operar no Machia, ressuscitando entre os mortos, fazendo assentar à direita nos céus, ó. Muito acima de qualquer principado. O principado queria ficar acima dele. Aí Ial falou assim, não, vou botar esse aqui muito acima de qualquer principado. Ó, e autoridade, e poder e soberania. Você viu lá que em Colossenses falou assim que foi ele que criou as autoridades, as potestades, e aqui ele é colocado acima deles. Ó, muito acima de qualquer principado e autoridade, e poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear. Ele é acima de todo nome que se pode nomear. Aqui, ó. Não só nesse século, mas também no vindouro, no próximo. Ó, tudo ele pôs debaixo de seus pés. E o pôs, acima de tudo, como cabeça da igreja. Então, lá em Colossenses, quando fala que ele é a imagem de algo invisível, ali está falando de Ial Shemikayal. Ele é a imagem de algo invisível. A gente entendia que era quem? Que era Ial visível. Mas ali já tinha recebendo a herança. Por pouco tempo, o teu povo santo herdou sua herança. E vieram os inimigos e pisotearam o teu santuário. Né? Ó, aí continuando aqui, ó. Você vê que é a mesma frase, ó. E pôs acima de tudo como cabeça de igreja, que é o seu corpo. Ó, falando lá, confirmando. A plenitude daquele que planifica tudo em tudo. Agora volta lá, em Colossenses. Volta lá em Colossenses. Os irmãos ficaram esclarecidos? Quem que é agora que a gente entende? Os irmãos esclareceram? Exatamente, irmãos. Ial Shemikayal. Oi. Já se cumpriu, irmão. Já se cumpriu por pouco tempo, o teu povo herdou a sua herança. Aí aqui, ó. Depois do madeiro.
Depois da herança, ele recebeu a herança depois que o quê? Depois que aconteceu o madeiro. Ele recebeu a herança. Mas olha só para você como é que é depois do madeiro, ó. Versículo 18, ó. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio. Ó, o primogênito dos mortos. Foi o quê? Depois do madeiro. Ó. Tendo tudo a primogenitura. Ó, pois nele aprovei ao fazer habitar toda a plenitude. Que plenitude? A plenitude do Espírito. E reconciliar para ele e por ele para ele todos os seres, o da terra e o do céu, realizando a paz pelo sangue no madeiro. Você tá vendo? Então aqui é no madeiro, depois do madeiro que ele recebeu a herança. Entenderam, irmãos? Os irmãos entenderam? Foi até bom que eu ia ler. E aí quando a gente pega aqui no versículo 24, olha só. Versículo 21. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 21. Fala assim, ó. Vós eres outrora estrangeiros, inimigos, pelos pensamentos e pelas más obras. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou. Pela morte. É por Lúcifer? Não, pela morte dele. Vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-se à morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Versículo 23. Contanto que permaneceis alicerçados, ó. Contanto que permaneceis alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes, e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Shaul, fui ministro. Ok? Aí quando nós pegamos aqui, ó, no versículo 24, vocês vão que é tremendo, irmãos. Você vê que tudo está no controle do Pai. Olha só. Agora, regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta às tribulações no Machia, em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, por encargo de Ial, a me confiado a vosso respeito, para levar ao bom termo o anúncio da palavra de Ial. O segredo escondido, ó, o segredo escondido deste século e das gerações, mas agora manifestados aos santos. Vocês entenderam que isso aqui era um segredo e só é manifestado aos santos? Então não adianta as pessoas lá ficar lá lendo, que não entende nada, apenas os santos. E quem são os santos, irmão Felipe? Conhece, irmão Felipe, né? Quem são os santos? Mas quem são os santos? A resposta não está correta, não. Quem são os santos? Pede ajuda do seu irmão. Não. Quem são os santos? Aqui é Filadélfia? Aqui, os santos são 144 mil. Eles são os santos. É eles que são os santos. Porque aqui fala, ó. Versículo 26, ó. O segredo escondido deste século e desde as gerações, mas agora manifestado aos seus santos. Esmirna, não é? Não está falando ali para Esmirna? Aos seus santos. Continuando, ó. A esses quis Ial, ó. A esses quis Ial. É o homem que vai lá e procura? Não. A esse quis Ial tornar conhecida, a qual é entre os gentios a riqueza da glória desse segredo, que é o Machia em vós. Olha o segredo, que é o Machia em vós. A esperança da glória. Esse Machia, nós o anunciamos, advertindo-vos aos homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de apresentá-lo todos perfeitos, perfeitos no Machia, ó, no Machia. Para isso, me esforço e luto. Ó, Shaul Paulo não está esforçando e lutando. Esforçando e lutando. Olha que tremendo, ó. Sustentado pela poderosa energia que vem em mim. Quem é essa energia que vem nele, irmão Alberto? É o Espírito. Shaul Paulo fala aqui, ó. Para isso, me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que opera em mim. Que energia que é essa? O Espírito que estava dentro de Shaul Paulo. Mais uma confirmação. Assim seja. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Olha só no capítulo 2 agora. Agora que é tremendo. Você vê quando você lê com o Espírito, e Ial fala.
Olha só aqui, ó, capítulo 2, ó. Eu quero que saibais como é grande a luta. Ó, se coloca aqui, ó. Aqui é só o Paulo falando. Agora vocês vão se colocar que é o Espírito, que é Micael. Micael na sexta era. Vocês vão entender, ó. Espero que saibais como é grande a luta que me empenho por vós, pelos de Laodiceia. Por quê? Essa luta que estamos vivendo aqui não é só para nós, é para os de Laodiceia. Entenderam? Ah, olha. E por todos quão não me conhece pessoalmente. Os de Laodiceia não vão conhecer ele pessoalmente. Por quê? Ele já não vai estar mais aqui. Continuando, ó. Para que sejam confortados. Ó, o anjo confortador. Porque eles vão estar na tribulação, irmãos. Eles vão estar na tribulação. Ele está o quê? Juntando maná. Para que eles sejam o quê? Confortados. Eles vão estar na tribulação e falar, nossa, eu estou na tribulação e agora? Mas vai ser, ó, tem um conforto. Por quê? Olha a palavra de aula aqui. É aquele livrinho que ele come, na boca é doce demais, doce como mel. Só que no estômago é o quê? Amargo. Por isso essa passagem aqui, ó, para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, para que eles quem os de Laodiceia, cheguem à riqueza da plenitude do entendimento. Você está vendo que está falando para os de Laodiceia literalmente? Porque hoje eles não têm entendimento. E vocês vão ver o que é o entendimento. O que é a riqueza que está falando lá na carta de Laodiceia. Ó, para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para que eles chegam à riqueza, ó, para que eles cheguem à riqueza, à plenitude do entendimento e à compreensão dos segredos de Yahweh, ó, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém vos engane com argumentos copiciosos, pois, embora eu esteja ausente no corpo, no espírito, estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé no Machia. Vocês estão vendo que está preparando aqui para Laodiceia a riqueza do conhecimento, por isso que lá na carta de Laodiceia, vamos abrir lá. Ó, a riqueza do conhecimento. Apocalipse 3:14. Ó. Versículo 17. Você vai ver o que é a riqueza que Yahweh está falando aqui. Eles falam que eles é rico. Ah, eles é rico. Porque eles pensam que eles entendem a palavra, irmãos. Eles pensam que eles entendem, eles pensam. De alguma forma eles pensam. Ó, aqui fala assim, ó. Versículo 17. Pois dizes, sou rico. Você está falando de riqueza financeiramente? Não, irmão. Está falando de outra riqueza. Ó, sou rico. Enriqueci-me e de nada preciso. Não sabes, porém, que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ó, aconselha-te a compares de mim ouro purificado, para que enriqueças. Ó o enriqueçaz dele lá, ó, que está escrito lá em Colossenses, ó. Colossenses 2:2. Para que sejam confortados os vossos corações no amor e para que eles cheguem à riqueza. A riqueza, que riqueza? Da plenitude do conhecimento. A riqueza ali é o conhecimento, irmãos. Nós falou aquela vez, você lembra? A riqueza é o conhecimento. Eles pensam que eles é rico. Ah, eu sou rico, enriqueci-me e de nada preciso. Aí o anjo fala assim, ó, engana-te. Não sabe que é um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho a você comprar de mim ouro. Ó, essa passagem aqui, ó. Por que está falando lá de Laodiceia e aqui também está falando de Laodiceia? Será que é um acaso? Ah, não, é um acaso. É um acaso. É que Yahweh, irmão, ele projeta tudo da forma perfeita. Não, lê de novo 18 lá de Apocalipse. Vamos lá, 18. Fala que purificado no fogo, né? É. Exatamente, ó. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado para que enriqueças. Purificado no fogo, exatamente. É o quê? É a tribulação. É a tribulação.
Então, Shaul Paulo aqui, através do Espírito, estava falando que era Shaul Paulo que está falando ali para o Laodiceia? Literalmente era, mas ali no sentido espiritual. Pode falar, irmão. É tremendo que Isaías 45 remete a essas riquezas. E ao ia revelar, mesmo não conhecendo, ele se revelou a nós e está mostrando essa riqueza. Eu queria só voltar aqui, Pode voltar. Colossenses aqui. Uhum. Quando o irmão leu aqui, ó, Colossenses 1, é a riqueza que nós estamos armazenando. Porque hoje, é claro, o irmão lendo aqui, aponta para aquele que é o herdeiro, porque fala assim, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, trono, soberania, principado, autoridade, tudo foi criado por ele e foi criado também para ele. Porque aquela condição, ele veio no 6º dia, Exatamente. celestialmente também. Lembrando que ele estava dentro de algo. E quando você pega aqui, ó, fala, devido a ele ter guardado a primogenitura, a primazia que os irmãos não guardaram, e ao fez o que? Habitar nele toda a plenitude. Então ele não era pleno, mostrando que ele era o quê? Uma arte do candelabro, devido à fidelidade e ter guardado a primogenitura, e ao se agradou em habitar toda a plenitude dentro dele, mostrando que ele é o quê? Uma arte. Por isso que fala, fazer habitar toda a plenitude. E ao é pleno, mostrando claramente que era aquele que recebeu. Exatamente. O herdeiro. O herdeiro. Por isso que fala, tudo foi feito por ele e para ele. E vamos abrir lá em Gálatas 4, o irmão falou do herdeiro. Eu fiquei assim, maravilhado. Eu estava ouvindo a ministração domingo de manhã, eu estava na cama mexendo para lá e para cá, porque é tremendo, irmãos. Tremendo. Olha lá, Gálatas 4, versículo 1. Oi, irmão. O pai precisa morrer, exatamente. Exatamente. Mas quem morre é a alma, irmão. Isso. Quem morre é o corpo. Por isso que lá falou assim, que foi reconciliado através do seu sangue. Porque quem sangra é o corpo, a alma não sangra. Entendeu? Ó, Gálatas 4. Fala assim, ó. Todos abriram? Ora, eu digo, enquanto o herdeiro for menor, embora dono de tudo, nada se difere do escravo. Ó, quando o herdeiro for menor, Irmã Delminha, quando está falando quando o herdeiro for menor, o que quer dizer para nós aqui? Quando o herdeiro for menor. Ó, fala assim, ó. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, nada se difere de um escravo. Ó, ele fica debaixo de tutores e de administradores até a data estabelecida pelo pai. Quando fala que ele é menor, o que quer dizer? Quando o herdeiro é menor, na condição que nós vivemos hoje. Ele tem um representante, né? Não tem autoridade sobre nada. Não, mas eu quero uma resposta sábia. Ó, vou explicar para os irmãos, ó. Ora, enquanto o herdeiro for menor, é o filho varão. É o filho varão. Ele é menor? É o filho varão. O filho varão nasceu. Ele nasceu já grande? Não, é o filho varão, ó. Ora, eu vos digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, nós sabemos, irmão, quem que é o herdeiro? Exatamente. Exatamente, ó. Ora, eu vos digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, nada se difere do escravo. Ele está aqui como o quê? Como homem. Em outras traduções, a palavra escravo fala servo. Continuando, ó. Ele fica debaixo de tutores e administradores. Faz uma representação de quê? De Samial. Samial, por um pouco de tempo, ele ficou debaixo de administração. Debaixo do jugo de quem? Do administrador e fiel. Ele... Está vendo como é que a palavra fala, irmãos? Está vendo como é que ela é maravilhoso? Porque, ó, embora o herdeiro é menor, embora dono de tudo, nada se difere do escravo. Ele fica debaixo de tutores até a data estabelecida pelo pai. Até quando aqui, irmão Natan?
Até, aqui fala assim, ó, até a data estabelecida do pai. Até quando? Até o nascimento do filho varão. Porque antes disso, ele estava o quê? Debaixo do administrador. Lembrando Samial. Mas ele estava fazendo coisa errada? Não. A palavra de Yah não tinha chegado até ele ainda. Entendeu? Quando Yah revelou para ele, chamou Samial, Samial. Aí o quê? A palavra de Yah foi revelada para ele. E aí ele saiu o quê? Do jugo do administrador infiel. A data estabelecida. Que data? 8 de abril de 2020. Irmão, é muito rico. É muito rico. Ó, continuando, ó. Ele fica debaixo de tutores e administradores até a data estabelecida pelo pai. Aqui tá falando curadores, mas na King James, né? Na King James fala administradores, ó. Versículo 3, ó. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo. Que plenitude do tempo que é esse aqui, irmão? É Yah. Vou ler aqui, ó. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Yah o seu filho, nascido de mulher. Quando chegou a plenitude do tempo, o verão, né? Olha, quando, porém, chegou a plenitude é o final dos tempos. A plenitude do tempo. Traduzindo, o final dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, o final dos tempos, enviou Yah o seu filho, nascido de mulher. Nascido de mulher. É o filho varão nascendo. Nascido de mulher. Apocalipse 12. Um filho varão nasceu de quê? De uma mulher. Continuando, ó. Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção filial, porque sois filho, ó, sois filho. Enviou Yah aos nossos corações. O espírito de quem? Aí que tá. Aí que tá. O espírito de quem? Agora eu pergunto, que espírito que é esse aqui? Fala alto, irmão, tô ouvindo. Que espírito que é? Micael, o espírito do filho. Uma representação macha. E Yah fala pra macha, fala assim, macha, vou tirar do teu. Ó, não é assim, ó, vou pegar o meu espírito e colocar, não. Vou tirar do teu espírito e vou passar por 72 anciões. É o espírito do filho, a sexta arte, o temor. Entendeu? A sexta arte, o temor, o espírito do filho. Então, hoje temos o quê? O espírito do filho, que é compartilhado entre nós. Uma representação, Moisés, marcha. Tirou do quê? Do espírito de marcha. Não tirou. E eu falo, porque senão eu ia falar assim, ó, vou tirar o meu espírito que está em você e vou compartilhar com eles. Não, assim, ó, marcha, eu vou tirar do teu espírito, por quê? Porque ele é uma das artes também do candelabro. Entendeu? Eu vou tirar do teu espírito, que você é uma arte, e vou compartilhar com 72. Uma representação que ele está compartilhando com quem? Com 144 mil. Porque nós representamos 144 mil. Irmão. Irmão, aqui, e eu já até li esse versículo nas anos passadas, e aí eu estava meditando aqui, eu não sei se está certo, mas aqui no 3:23 fala assim, ó, antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei, para a fé que haveria de revelar. Assim, a lei se tornou o nosso pedagogo até o Mashiach, para que fôssemos justificados pela fé. Chegado, porém, à fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Yah, pela fé no Mashiach Yahushua. Pois todos vós que fostes batizados no Mashiach, vós vestistes do Mashiach. Não há Yahudi, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vós sois um só no Mashiach Yahushua.
Se vós sois do Machia, então sois descendentes de Abraão, herdeiros do segundo a promessa. Então, o que eu estou entendendo aqui? Que a fé é o Espírito, porque é compartilhado conosco. Não é, meu amado irmão? Estou errado? Pode ser, porque fala assim, ó, se tem falta de fé, pede mais fé. Pede mais fé. Né? Eu vou meditar, né? Eu vou meditar, mas pode ser sim. Pode ser sim isso. A gente tem que fazer alguns links, né? Tudo que a gente tem que trazer, eu tenho que trazer assim, eu não posso trazer assim, eu falar assim, ó, eu tenho que mostrar na palavra mais. Entendeu? Então eu tenho esse temor. Assim seja, mas eu vou meditar nisso sim, mas tudo indica que sim. Assim seja. Deixa eu falar uma ponta para o ser celestial. Ele chama ele de segundo Adão, né? Apontando para uma criatura que foi criada. Aí quando ele fala, assim como é o homem celeste, em outras palavras, assim como veio o homem celeste, assim também virão os celestes. Apontando que esses do final do tempo, que é também ser celestial com ele, tem o espírito dele, do filho. Porque é o espírito do Adão, né? Do filho, que é compartilhado de alto, na hierarquia, né? E que dele é tirado dele e compartilhado com os demais. Aí quando você pega Pedro falando, ele fala na igreja que toda a igreja ficou repleta, né, do espírito, do temor de Yahweh. Ele não fala espírito, ele fala assim, toda a igreja estava repleta do temor de Yahweh. Ou seja, porque é o espírito que trabalha na era das igrejas compartilhando o espírito dele, o espírito do filho. Exatamente. Assim seja. Irmãos, entenderam? Irmãos, olha, um detalhe. Por que o filho varão é Micael? Porque a gente entende que na condição celestial ele é Yahshua, correto? E nós entendemos o quê? Entendemos que ele já, por um pouco de tempo, herdou a herança. Por que ele tem... eu quero um irmão, uma resposta sábia, tirando o irmão de Cleiton, porque ele trabalha comigo e eu converso muito com ele, uma resposta sábia. Por que ele teve que vir como Micael? Na sexta era. Calma, vamos levantar a mão e vou perguntar. Vamos lá. Essa resposta é clássica. Só vou querer uma resposta inteligente. Pode falar, irmão Natália. Também. Mas por que ele não poderia ter vindo aqui como Yahshua, não? Por que ele teve vindo como Micael? Porque Micael é o nome dele. Mas quando ele recebeu o nome de Yahshua, você concorda comigo assim, que ele recebeu o nome de Yahshua e depois não era chamado igual Josué, era Oséias. Quando ele recebeu o nome de Josué e Yahshua, não era mais chamado de Oséias. Sabe por quê, irmãos? Uma passagem. Não, senão todo mundo vai perguntar, é melhor eu explicar. Uma passagem. Tudo que foi, volta a ser. Não há nada de novo debaixo do sol. Ele nasce como filho varão, na sexta era. Agora abrem Gênesis 1. Gênesis 1. Ele nasce como filho varão na sexta era. Como filho varão na sexta era. Uma coisa que era meio... era um pouco difícil nós entender era Gênesis 1 e Gênesis 2. Era difícil para nós entender. Aqui fala do céu. Aqui fala da terra. Gênesis 2, criação do homem celestial. Não, agora a gente vai ter a compreensão. Deixa eu explicar. Gênesis 1 fala da criação. Quem concorda que é a criação do céu, levanta a mão. Gênesis 1, levanta alto. Quem concorda que é a criação da terra, levanta a mão. Mas um pouquinho, os irmãos não concordam nada. Vou explicar. Gênesis 1 é a criação do céu. Não, criação da terra. Só que também é do céu. Por quê? Porque tudo o que representa na criação terrena remete à criação celestial. Entendeu? A criação aqui que a gente entende, criou o céu e a terra. Foi criado um céu e a terra celestial. Foi criado o céu e a terra também. Essa terra aqui é esse céu aí que você está vendo. Entendeu? Foi criado no quinto dia. Foi criado o quê? O que foi criado no quinto dia? Celestialmente, mas na terra? Os animais do mar. Você acha que não foi criado? Então a criação, as coisas na criação, aqui eles falam para os filhos de Adão. É uma criação terrena.
Ó, fala assim, ó. No princípio, Yahweh criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Aí Yahweh foi criando. Yahweh disse que haja luz. Yahweh viu que a luz era boa. Criação terrena e também celestial. Então, por isso que na quinta era foi criado os querubins. Só que na terra foi criado o mar e suas espécies. No sexto dia foi criado o quê? Os homens celestiais, vamos dizer assim, as matrizes. Só que aqui na terra foi criado Adão. Entenderam? Conseguiram entender? A criação terrena é uma representação das coisas celestiais. Não é que Gênesis 1 é criação celestial e Gênesis 2 é criação terrena. Não. A Gênesis 1 é criação terrena e celestial. Para os filhos de Adão, entende as coisas terrenas. Nós que somos celestiais, entendemos as coisas celestiais. Entendeu? Então, por isso que no sexto dia foi criado o homem. Por isso que na sexta era nasce o filho varão. Entenderam? Está vendo como é que a compreensão fica muito mais fácil quando a gente atinge uma maturidade? Irmão, eu e o irmão Marco Beethoven, nós já bateu cabeça demais nisso aqui. Oh, irmão, é criação da terra. Não, é criação do céu. Não, é criação agora é criação da... Não, é a criação da terra, mas para nós que somos seres celestiais, entendemos como a criação celeste. Por isso que na sexta era nasce quem? O Adão, terreno. Quer dizer, na sexta descendência, no sexto dia. Na sexta era nasce quem? O segundo Adão, o celestial. O segundo Adão celestial. Para se cumprir o quê? Tudo que foi, volta a ser. Não há nada de novo debaixo do sol. Vocês estão vendo como é que a palavra fala conosco? Precisa muito? É só esforçar, irmãos. Esforçar por entrar pela porta estreita. Não é fácil. Para nós chegar com esse entendimento aqui, tem 3 anos. Porque Gênesis já era desde o começo. Desde quando o mensageiro de Sardes trouxe ali sobre a serpente Eva, que foi errado, né? Porque falou que habitou com a serpente, não entendia ali. Só que nós já o quê? A criação ali é o quê? Terreno celeste, celeste ou terreno. E hoje nós temos o esclarecimento, que é terrena, só que representa a celeste. Então, quando fala Gênesis 2 lá da criação do homem, ali foi no sexto dia, remetendo a sexta era, que nasce quem? O filho varão, o homem. O filho do homem. O filho do homem. O homem. O Adão espiritual. Segundo Adão. E quem vem primeiro? Primeiro é o Adão terreno. E no final dos tempos vem o qual? O segundo Adão espiritual. Tá vendo, irmãos? Como é maravilhosa a palavra de Yahweh? É muito grande, irmãos. É muito grande, é muito rica. Os irmãos que não estão entendendo, estão perdendo. Está perdendo. Está perdendo. Por quê? Porque vai chegar um momento que a porta está estreitando cada dia mais. Porque no final dos tempos, a porta está estreitando. É como eu expliquei, é uma porta que está fechando. Olha, já é estreita. Vai fechando com o tempo. Não pense que é aquele que chegar no último dia lá. Não, vocês estão certos aí. Vai entrar, que para você. Agora você volta lá para a fila lá e aprende o que tem que aprender. Porque Yahweh não quer quantidade. O exército de Yahweh não é quantidade, nunca foi quantidade. Davi, com o seu exército, derrotava muito mais do que ele. Era pela quantidade? Não. Era por quê? Por Yahweh. Assim seja. Quando nós abrimos aqui, irmãos, eu falei um pouco ali sobre o mensageiro de Sardes. É a questão da gente falar quem são nossos irmãos. Quem são nossos irmãos? Hoje nós não tratamos os de fora como irmãos. Não tratamos de fora como irmãos. Ó, se rebelou no nosso meio. Saiu, nós tiramos, ou saiu, é pelo nome. E depois esquecer. Não é irmão. Não é irmão. Porque irmão é família. Irmão é família. Eu tenho vocês como meus irmãos. Os de fora lá, nem minha parentela é. Então, quando a gente pega Cânticos, abre Cânticos 8.
Cânticos 8. Eu queria entrar por esse momento. Gênesis 8. Todos abriram? Cânticos 8. Ó. Se fosse meu irmão, é nossos irmãos? Não. Se fosse meus irmãos, amamentando nos seios de minha mãe. Tem que amamentar nos seios de quem? Irmã Márcia. De quem que aqui tem que amamentar? Ó. Se fosse meus irmãos, se vocês estivessem amamentando nos seios de minha mãe, que mãe que é essa aqui? Isso, exatamente, Filadélfia. Ó, encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar, porque hoje eles desprezam. Hoje, ó, para eles, ó, nós é ninguém para eles. Entendeu? Para nós também é fazer o nosso. E, ó, não é meu irmão, não. Porque se fosse meu irmão, amamentava nos seios da minha mãe. Que mãe? Filadélfia. Continuando, ó. Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe. Na onde? O templo. Então, aqui deixa bem claro que se fosse meus irmãos, aqueles que são nossos irmãos, são aqueles que amamentam nos seios de Filadélfia. E Lucas fala isso. Lucas, capítulo 8, versículo 19. E eu vou ver... Oi, irmão. Se fosse meu irmão, meu igual, ou seja, igual de Exato, boa, tradução boa. É o que, King James? Lê alto, os irmãos. Aí, ó. Que bom seria se fosse meu Não, irmão. levanta e lê alto, irmão. Eu quase não estou ouvindo aqui. Que bom seria se fosse meu irmão e meu igual. Aí, meu igual, porque tivesse o mesmo entendimento. Então, hoje, nós não chamamos ele de irmãos. Não são nossos irmãos. Nossos irmãos são esse aqui, ó. Eu vou chamar uma pessoa que eu nem conheço de irmão. A pessoa está lá, não sei na onde, o meu irmão. Não. Vocês eu chamo de meus irmãos. Eu conheço cada um aqui, ó. E aqui, ó, eu vou abrir na João Ferreira de Almeida. Diz assim, ó, Lucas 8, versículo 19. Eu vou ler só o 19, ó, fala assim, ó. Ó, sua mãe, de quem? De Alcha. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podia abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no, então, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Estão lá fora querendo te ver. Estão lá fora. Fora de quê? Da porta. Porque nessa hora aqui já vai ser tarde. Ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas ele respondeu. Aí eu vou pegar na João Ferreira de Almeida a resposta dele. Mas ele respondeu. Ele, porém, respondeu para eles. Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Yahweh e a observam. João Ferreira de Almeida fala observam. Observam. Entendeu? Observam. Então, nós estamos proibidos de chamar eles de irmão. Porque o meu irmão é a minha mãe e meus irmãos. Minha mãe é Filadélfia. Se você chama de irmão, fala assim, ó, minha mãe é Sardes. Porque eles não é filho de Sardes. Se você chama ele de irmão, é que você está falando assim, ó, eu sou filho de Sardes, porque ele não é filho de Filadélfia. Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Yahweh e a observam. Faz um link com Sardes. Observam. Então, o irmão é o que observam. Temos irmãos em Sardes, mas ele tem que observar quem? O mensageiro de Filadélfia. Então, nossos irmãos, nossa mãe é Filadélfia, e nossos irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e a observam. Entenderam? Você vê que Cântico está fazendo um link exato aqui com Lucas 8? Com Lucas 8? Porque aí eu te pergunto, por que José não estava aqui? A palavra fala tanto do pai.
Fala de pai. Por que o José não estava aqui? É porque isso aqui tem uma representação espiritual. Por final dos tempos. Porque chegaria um momento que a gente entenderia quem era nossa mãe e nossos irmãos de verdade. São aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e a observam. E algumas aqui impõem em prática. Oi, irmão Júlio. Pode, mas lê alto. Levanta e lê alto. Aqui em Lucas 11:7 fala assim: enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: felizes as entranhas que te trouxeram e aos seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Yahweh e a observam. Nossa, tremendo. Os irmãos entenderam, irmãos? Tremendo. Olha só para você ver. Estava falando assim, a mulher, ele estava ministrando, falou assim, ó, feliz que a gente colocou no mundo, feliz a tua mãe. O São Estranho está falando na hora do parto dele. Aí ele falou assim, não, feliz mesmo é aquele que ouve a palavra de Yahweh. E somos felizes, irmão, por ouvir a palavra de Yahweh. Essa é a nossa felicidade. Não é nada desse mundo aí, é tudo vão. Fala para você, ó, daqui um ano não tem mais nada disso aqui, ó, vai estar destruído com guerra. Observamos ele todos os dias. E por isso, irmãos, temos que ter o quê? Temor e respeito. Temos que não entristecer ele. Não podemos entristecer ele de forma alguma. Por isso que eu cheguei mais cedo hoje e coloquei, falei assim, agora vamos agir como um exército. É para ele ter orgulho de nós. Não é ficar com, olha lá, meus filhos, olha meu exército. Isso é um exército posturado? Não. Nós temos que dar orgulho para o nosso pai. Por quê? Micael não sempre deu orgulho para o seu pai? Por que nós seríamos diferentes? Nós temos que dar desgosto a ele? Não. Então nós temos que o quê? Temos que ser firmes. Temos que o quê? Ser posturados. Ter postura. Postura de um guerreiro. Postura de um soldado. Postura de... Você queria falar? É que você citou, irmão, maravilhoso você falar do meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Que são aqueles que ouvem a palavra, né? De algo a gente pega também, né? Que é uma conexão quando a gente pega a situação de Abraão. A gente pega Abraão, que é a apresentação de Micael pela fé, né? E a gente vê que quando Yahweh fala, né? Sai da tua parentela, nos trata a família de Abraão como uma família, mas sim como parentela. E quando Abraão ele sai, né, ali da família, que é parentela, ele toma o deserto, você vê que ele leva com ele quem? Um pouco aqueles que criam na palavra e fugindo com ele. Mas a família mesmo dele era tomada como parentela, assim como dizia Yahweh. Sai da tua parentela. Então, mostrando Abraão ali como exemplo de fé, Micael, e aqueles que saíram com ele foi para o deserto, eles caminharam no deserto, é o exemplo de Filadélfia. Não sei se vocês estão compreendendo. E essa representação, quando que começou essa representação, irmão Ilcinho, da saída ali para poder ir para o deserto? Quando que começou isso em nosso meio? Mandelminha. Ali fala, sai no meio da tua parentela. E vai para onde? Para o deserto. Quando que começou isso? Não, irmãos. Irmãos, quando viemos em Pentecoste, sai da sua parentela e vai para onde? Para o deserto. E o deserto fazemos o quê? ficamos em tenda, a mesma representação do deserto lá atrás. Entendeu? Sai do meio da sua parentela e vai para onde? Para o deserto. E aí, você vê que Apocalipse 12 fala assim, ó, foi preparado um lugar no deserto. É aqui que é o deserto. Não é um lugar que foi preparado o deserto, não. O deserto não é quando o filho varão nasce. É um lugar no deserto, mostrando que ali já tinha um deserto. E nós estamos nesse deserto desde Pentecoste. É uma representação das, o quê? Dos tabernáculos, das tendas. Nós habitando em tendas. Nós íamos para uma tenda, ficava ali, consolidava, ia para outra tenda. Representação da onde? Do deserto. Por isso que o Abraão fala, sai da tua parentela e vai para onde? Para o deserto. E aí, depois que ele foi para o deserto, o que foi prometido para ele? Uma terra prometida. Foi prometido para ele uma terra. E que a sua descendência seria como? E quem que é a estrela do céu? 144 mil, irmãos. Irmão Amadeu.
Também é conhecido como lugar de sacrifício. Sacrifício, irmão? Lugar de sacrifício? Por que você chegou a essa conclusão? Também, mas isso é em outro estudo. A gente tem que saber qual momento que é o estudo certo. Existem várias representações. O deserto ali tem várias representações. Nós estávamos no deserto para quê? Para ser... Ó, nós tínhamos a nossa mordomia lá. Falei assim, agora quer mais? Não vou te dar de mão beijada. Você vai ter que ir para o deserto. Igual falou para Abraão. Por que não fala para Abraão assim? Ó, vai lá, vai direto lá, você vai seguir aqui direito lá, você vira direito, e lá está a terra prometida. Ele teve que ter o quê? Um sacrifício. Quando fala sacrifício, é o sacrifício dele sair da comodidade e ter que ir para um lugar que ele não conhece. Um lugar que para ele não tem o quê? Nem a infraestrutura. Um deserto. Então é a mesma representação nossa. Nós saímos de lá e viemos para essa terra. Mas a gente está o quê? Sonhando o quê? Sonhamos com a terra prometida. Sonhamos com a terra prometida. Então, é uma representação ali, quando você fala dos 3 átrios, realmente a terra é o local de sacrifício. Mas não nessa representação. Entendeu? Quando fala que é o local de sacrifício, é o local de sacrifício por quê? Porque papai foi sacrificado aqui, os profetas foram sacrificados aqui, Ismina foram sacrificados aqui, entendeu? É uma representação nesse sentido. Mas na hora de sair de lá e vir para... Não é que nós não vai ser sacrificado aqui. Entendeu? Assim seja, os irmãos entenderam? Então você vê que é tremendo o irmão Anderson disse. Você vê que tudo tem uma representação. Por que lá eles ficavam em tendas? E por que Shaul Paulo fala, não lembro na onde, para que os corpos são como o quê? São como tendas. E ele tem o quê? Um edifício no céu. O edifício é o quê? O nosso corpo que está guardado. E no deserto também, relembrando, fala que a sandália e as vestes não se desgastavam. Não desgastava. Por quê? É uma representação das nossas vestes lá em cima. Os irmãos entenderam isso já, né? Assim seja. Posso ler um versículo aqui, Amadeu? É dentro do contexto? Eu creio que sim. Pode ler. Deuteronômio 11, a partir do 8. Obedecereis, portanto, toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis adentrando, e para que possais viver por muito tempo na terra que o Mestre jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles. Terra onde mana leite e mel, a terra em que estás entrando a fim de tomares posse, não é como a terra do Egito, de onde saístes e onde semeavas, e eras obrigado a fazer toda a irrigação usando os pés, como numa horta. Mas a terra no qual ireis logo que atravessardes o Jordão, adentrar para dela, tomardes posse, é terra de montes e vales exuberantes, alimentados pela chuva do céu. É uma terra que teu Iau zela com carinho, os olhos do mestre estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Deuteronômio 11. Agora eu te pergunto, Abraão, ele entrou na terra prometida? Não, ele não entrou, só entrou os filhos. Nenhum entrou, na verdade. Agora que está o segredo. Agora que está o segredo. Passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, passou Marcha, e quem que entrou? Sabe qual que é a representação? Nós saímos para o deserto e entrando nos corpos. Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em quem? Em Alcha. E aí voltaremos para a nossa terra, conquistaremos a terra prometida. Representação do Espírito, irmãos. Representação do Espírito. Abraão foi chamado para poder conquistar a terra prometida, sair para o deserto. E no deserto ali passou por ele, passou Isaac, passou Jacó, passou as 12 tribos. Eles foram ali, ficaram ali presos ali no Egito, até o momento que teve um libertador. Passou do libertador, aí foi para Oséias, que é o quê? Ialcha. E ele entrou, é uma representação do Espírito saindo e habitando em tenda, até chegar naquele que entraria para a terra prometida. Irmão, é tremendo demais, irmãos. Como Ial fala, eu ficava pensando, por que chamou ele e já não levou ele para a terra prometida?
É porque é uma representação do Espírito vindo para o deserto e indo. É tremendo demais, irmãos. Você fica assim, você não consegue expressar a alegria neste momento aqui. Papai fala conosco face a face. Face a face. Gratidão. Eu falo com vocês, irmãos. E isso que eu falo com os irmãos. Vamos se esforçar mais. Vamos ser para o papai assim, filhos. Que ele fala assim, eu tenho orgulho de ter esses filhos. Assim, eu tenho orgulho de ter. Olha só. Esse é o ano jubilar, irmãos. Esse é o ano jubilar. Tem aquela passagem que eu não lembro onde que está, que fala das esposas, que no final, nos últimos 6 meses, parece, era um embelezamento. Não é? Estamos no momento do embelezamento. Estamos no momento do embelezamento. Estamos embelezando o nosso quê? O nosso esposo. Estamos embelezando. Então, estamos na reta final. Quantos dias, irmão de Cleito? Falta 203 dias. Já foram 1.057. 203 dias, irmãos. Esses 1.000 e quantos? 1.057 dias. Aqui, ó. Passou assim, ó. Faltando 203 dias. Eu falo com você, quando cair para a centena de 100, você vai ver que vai ser mais rápido ainda. Quando cair, então, a contagem regressiva, irmão, aí vocês falam assim, ó, eu poderia ter estudado mais, vocês vão ter que dedicar mais, porque aqui estamos o quê? Estamos aumentando o brilho da nossa estrela. Por isso que a palavra fala, que até de estrela para estrela, há diferença de brilhos. Quanto mais eu estudo, mais eu brilho. Mas, para lá, a passagem de São Paulo falou lá, ó, essa energia que está em mim resplandece. Ô, irmão Alberto. Exatamente. Você vê que isso é para nós ruminar. Vamos ruminar isso porque foi muito tremendo, irmãos. Eu ficava pensando, eu ficava matutando, falei assim, mas por que não era ele? Por que Isaac não entrou? Por que teve aquele? É uma representação do deserto, no final dos tempos, entrando em corpos. Todos tinham promessa. Não tinha promessa? Abraão tinha promessa, não tinha? Quando papai entrou no São Paulo, ele teve a promessa. Ele morreu com a promessa de entrar na terra prometida. Isaac tinha a promessa de entrar na terra prometida. Todos tinham a promessa. E vai entrar, só que no momento certo. Mas para isso foi pulando até chegar naquele que entraria. Tremendo, né, irmãos? Gratidão. Vamos voltar lá em Cânticos. Cânticos 8. Não, vamos em Cânticos 8, mas depois a gente vai em Lucas 17. Primeiro vamos em Cânticos 8, 8:5. 8:5. Só para relembrar. Ó, Cânticos 8:5 diz assim, ó. Quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Quem é essa aqui, irmãos? Bonita, uma voz bonita, todos, para todos saber que todos sabem. Quem é essa mulher que está subindo do deserto aqui? Filadélfia. Exatamente. Filadélfia. É a mulher que sobe do deserto, apoiada em seu amado. Apocalipse 12. Agora a gente vai lá em Lucas. Lucas 17. 1819. Lucas 17. Sabe aqui, trem? Lucas 17. Aqui você está falando do dia do Filho do Homem, né? Aí não vou ler, não vamos ficar muito extenso, mas aqui fala, né? Que vai ser como nos dias de Noé. Por que dias de Noé, irmã Adriana? Porque vai terminar em água. Isso. Porque como nos dias de Ló, irmão Isalino. Por que como nos dias de Ló? Aqui fala assim, ó. Vai ser como os dias de Noé e comia, bebia, me dava casamento até que entrou. E do mesmo modo aconteceu nos dias de Ló. Por que fala que vai ser como nos dias de Ló? Nos dias de Ló, alguém não. Também, né? Mas a igreja, também tem essa representação da esposa de Ló, mas não é isso. Ó, fala assim, ó. Vamos relembrar, vamos ruminar essa passagem, ó. Lucas 17, 22, ó. E agora o mundo também está muito... depravado, mas você vai entender, ó. Disse aos seus discípulos, dias virão e desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem.
mas não os vereis. Não direis, eis aí, eis aqui. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá como o filho do homem, ó, assim, ó. Eles não vão nem ver tão rápido. Para nós é um pouco demorado, porque estamos no deserto. Mas para eles, nossa, esses 3 anos e meio vai ser assim, ó, rápido. Por isso que é como relâmpago. Ó, mas é como relâmpago relampeja de um ponto do céu ao outro, assim acontecerá como o filho do homem, em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra e seja rejeitado por essa geração, da geração dele. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá no dia do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e fez todos perecer. Né? Ali é a representação dessa água, Emanuel. Né? Exatamente, Adriano. Você pega aqui, ó. Do mesmo modo, como aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia que Ló saiu da cidade, saiu de Sodoma, fez chover fogo do céu, eliminando a todos. Será desse modo o dia do Filho do Homem for revelado. For revelado. O dia do Filho do Homem for revelado é na nossa ascensão. Ele vai ser revelado. Está sendo revelado para nós. Só que lá ele vai ser revelado para todos. Quando fala como os dias de Noé, foi o quê? Águas em todo o território ali. Não era em todo mundo a água. A água, naquele momento, era em todo o território habitado. Porque não tinha ali as nações, ali não tinha espalhado em continentes. Era todo mundo habitado. Entendeu? Todo mundo habitado. Quando fala como nos dias de Ló, é porque uma cidade será destruída. Que cidade que é essa, irmã Ângela? Vaticano, a cidade de Roma. Uma cidade será destruída com fogo. Com fogo. Então, a representação não é que a mulher está ficando, a representação é que é uma água no mundo inteiro e que uma cidade será destruída com fogo. É aquele fogo. Entendeu? É uma representação de marcha e raial, e no ali é aquele que vai contra ele, sai com fogo de sua boca, sendo destruída pelo fogo. Entenderam, irmãos? Vocês entenderam isso? Eu acho que vocês boiaram. Por quê? Destruída com fogo. É porque marcha e raial vai para lá e vai pregar lá. Não é em Oxalá, não. Não é em Oxalá. Aí vai ter uns que vai falar assim, não, aqueles ali não é duas testemunhas, não, aqueles ali é 2 andarilhos ali que tá andando. As duas testemunhas tem que ir em Oxalá. Só que nós aqui tá aqui para trazer a verdade. Em Roma. Eles vão em Roma. E aí vai ser destruída pelo fogo. Que fogo? O fogo que sai da boca das duas testemunhas. Exatamente, irmãos. Entenderam? Sim. Tremendo? Gratidão. Quer falar, irmã? Isso, que tem um foguinho, sim, exatamente. Aí, continuando aqui, ó, no versículo 33, ó. No versículo 34. Pega aí, versículo 34, ó. 34. Ó, digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. Marca, num leito. Um será deixado, o outro será tomado. Ok? 2 estarão num leito. Um será deixado, outro será tomado. Sabemos quem que é esses 2, né? Quem que é, irmão de Cleito? É os 2, filho varão. Dá nome. O mensageiro de Filadélfia e o mensageiro. Isso. 2 estarão no leito. Um será tomado, outro será deixado. Ó. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, outra será deixada. Aí fala assim, ó. Tomando a palavra, perguntaram então, onde, mestre? E Alcha respondeu, onde tiver o corpo, ali se reunirá as águias. Então, tem 2 mulheres e 2 homens, né? A gente vai entender a condição das 2 mulheres. Na mesma cidade. Exatamente, na mesma cidade. Entendeu? Mesma cidade. E é tremendo que naquela época ali era cidade, hoje é no estado. Porque os 2 mensageiros estão no mesmo estado. Entendeu? Um será deixado, outro será levado. Agora a gente vai lá em Cânticos. A gente vai entender essas 2 mulheres. Lá em Cânticos. Essas 2 mulheres lá em Cânticos. Primeiro a gente vai ver... Vamos começar por qual mulher primeiro? Deixa eu ver. Primeiro a gente vai começar pela mulher que vai ficar. Cânticos 5, 2. Cânticos 5. Ali fala que é quando? É naquela noite. Grava, naquela noite.
Lembrando, uma curiosidade. O final da nossa contagem vai dar numa quarta-feira, numa noite, nesse local. Ok? Sim, seja. Não marcamos datas. E ao nos dar o quê? Nos dá os nossos dias. Ensina, me dê um coração sábio, para que eu saiba qual é a passagem o quê? Salmos 90, assim, ó. Como é que fala? Ensina a contar meus dias, para que eu alcance a sabedoria. Exatamente. Ensina a contar. Nós está contando. Arduamente, dia por dia, nós está contando. Ó, fala de 2 mulheres lá. 2 mulheres, ok? Cântico 5, 2. Fala assim, ó, eu dormia. Será que é o cochilo da tarde que está falando aqui? Não, eu dormia. Quando eu dormia? De noite. Mas meu coração velava. E ouvi meu amado que batia. Ó, nós está batendo, irmãos. Falando, ó, venha para BH. Nós está batendo. É como chamando ele. Quando bate aqui, está chamando. Ó, Sardes, Lagas ensina aí, ó. Ouve a palavra de Aldo, mensageiro de Filadélfia. Nós está batendo. Ó, eu ouvi meu amado que batia. Abre, minha irmã, minha amada, pomba minha sem defeito. Tenho a cabeça molhada. Meus cabelos gotejam orvalho. Por que fala que tenho a cabeça molhada? Alguém sabe? Sabe. Tem que ser sábio. Hã? É a unção. É a cabeça que vem a cabeça escorre para a barba. Tem uma cabeça molhada, é aquele ungido. Entendeu? Ó, aí ela fala assim, ó. Já despi a túnica e vou vestir de novo? Já lavei meus pés e sujarei de novo? Meu amado põe a mão pela fenda da porta e as minhas entranhas me estremecem. Estremece minha alma. Ouvindo e esvai. Ponho-me de pé para abrir para o meu amado. Ponho de pé para abrir para o meu amado. Minhas mãos gotejam mirra. Meus dedos são mirras escorrendo na maçaneta da fechadura. 6. Abro para o meu amado. Mas meu amado se foi. Meu amado se foi. Vai ser tarde, irmãos. Vai ser tarde, porque ela dormiu muito. Vai ser tarde, porque ela estava dormindo. Você está vendo aqui? Quando ela abriu, foi tarde. Aí fala assim, ó. Abro ao meu amado, mas meu amado se foi. Procuro e não encontro. Chamo, ele não responde. Encontraram-me os guardas da cidade. Aí começa a perseguição. Encontraram-me os guardas da cidade. Bateram-me. Feriram-me. Tomaram-me o manto. Tomaram o manto. Aqui, representação de matou o corpo. Tomou o manto. Matou o corpo. Tomou o manto. Matou o corpo. Por isso que fala, tomaram o manto. O manto é um corpo. Ok? Ó. A sentinela das muralhas. Aí fala assim, versículo 8. Filhas de Alxalã, eu vos conjuro, se encontrares o meu amado, o que lhe direis? Dizei que estou doente de amor. Por quê? Porque ali está com arrependimento, irmãos. Ali é o arrependimento. Daquelas 2 mulheres. Uma que será deixada, outra que será tirada. A que será deixada é uma representação de Sardes. A que ser tirada é Filadélfia. A que ficou é Sardes. Porque é a representação dos 2 que estão ali. Uma é do filho varão de Sardes, outra é do filho varão de Filadélfia. Ok? Então aqui nós vimos a que ficou. Agora nós temos que ver a que subiu. Vamos abrir aqui, ó. Cânticos 3. 3, 1. Cânticos 3, 1. Yau, irmãos, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O maná é diário. Gratidão, papai? Só tomar um café para repor energia aqui. Antes de ler essa passagem que tá muito tremendo. Essa fala de nós, né? Nós falamos deles. Cânticos 3, 1. Eu tô sem meu óculos aqui. De 1 hora.
Cânticos 3:1. Vamos ler? Ó, em meu leito pela noite. E naquela noite, em meu leito pela noite. Olha o link. Em meu leito pela noite, lá naquela noite. Procurei o meu amado de meu coração. Procurei e não encontrei. Procurei e não encontrei. Levantar-me-ei. Rondei pela cidade. Ó, tô procurando ele. Pelas ruas e pelas praças. O que é praça, irmão Marco Beethoven? Igrejas. Procurando o amado da minha alma. Procurei e não encontrei. Só que ela desistiu? Não. Ó, encontrei-me os guardas. Ó, encontrei os guardas que rondavam a cidade. Viste meu amado de minha alma? Os guardas não bateu nela ali. Por que os guardas não bateu naquela ali? E na outra bateu? Nessa aqui não bateu os guardas. Ó, passando por eles, contudo, quer dizer, ileso, passando por ele, contudo, encontrei o amado de minha alma. Encontrei o amado de minha alma. Agarrei-o e não soltei. Agarrei e não soltei. Jacó, irmãos. Jacó segurou o anjo até que, ó, não vou soltar você até que você me abençoe. Nossa, irmãos, olha só para você ver. Agarrei-o e não soltei. Até levar para a casa de minha mãe. O templo, irmãos. Olha só. Vamos ler novamente. Encontraram-me os guardas. Só que o guarda aqui não tem autoridade de fazer nada conosco. Porque estamos com aquele que o retém. E aí nós passamos pelos guardas aí, ó. Foi igual quando nós reunia na pandemia. O guarda bateu lá na porta, lá, pela pandemia. E, ó, bateu lá na porta lá. Quem abriu? Você acha que quem abriu a porta? Papai abriu a porta. O guarda olhou. É uma reunião religiosa, tudo bem. Não, tô vendo que tá tudo tranquilo aí, né? Ó, se vocês quiserem, louva aí. Meu louvo, irmão, é Yalcha! Yal! Meu louvor é esse. Não quero louvar, não, guarda. Então vai. Então pode continuar aí. Então continua aí. São sinais, irmãos. Sinais. Quem estava lá viu. Vimos assim, ó. Viu essa passagem aqui, ó, se cumprir. Nós passou pelos guardas. Uma época que não podia reunir. Nós não podíamos reunir naquela época ali. Não podia reunir. Através dos homens. Mas para Ial, pela nossa atitude de fé, nós passou pelos guardas. E eles não fez nada conosco. Aí se cumpriu aqui, ó. Nós passou pelos guardas. Encontramos os guardas que rondavam a cidade. Viste o meu amado e minha alma? Passamos por eles com tudo. Aí encontrei o meu amado. Encontrei o meu amado. Agarrei e não soltei. Até levá-lo à casa de minha mãe, o templo. Ó, ao quarto daquela que me concebeu. Ó, filhas de Alxalã, pelas servas e gazelas do campo, eu vos conjuro. Não desperteis, não acordeis o amor até que ele queira. Agora, para confirmar quem é aquela que sobe do deserto, abre lá 8, Cânticos 8. 8:4. Você vê que o papai, ele é maravilhoso. 8:4. Lá fala assim, ó. Lá fala assim, ó. Filhas de Alxalã, pelas servas e gazelas do campo, eu vos conjuro, não desperteis o amor, até que ele queira. Aí você pega em Cânticos 8:4, filhas de Alxalã, eu vos conjuro, não desperteis o amor, não acordeis o amor, até que ele queira. A mesma palavra, irmão, para mostrar quem é esse aqui que sobe do deserto. Logo embaixo fala, quem é essa? Essa aqui é aquela de Cânticos 3. A esposa. Você está vendo, irmãos? Que sabedoria ideal. É tremendo demais, irmão. Na hora que eu vi isso, eu não lembrei desses guardas, não.
esperar ele querer se despertar. Ele tinha que esperar. Aí no versículo abaixo, aí fala assim, ó, debaixo da macieira te despertou. Isso, exatamente. Exatamente. Nossa, eu não peguei isso aqui, ó. Ó, vamos continuar, ó. Filhas de Al-Shalam, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele queira. Aí, versículo 5. Quem é essa que sobe do deserto, apaiado do seu amado? Sob a macieira te despertei. Lá onde tua mãe me concedeu, te concedeu e te deu a luz. Aí o amor acorda. Aí o amor acorda. Fazendo Liquial, despertando Samuel. Exatamente. Fazendo Liquial, despertando Samuel. Nossa. Exatamente. Você está vendo, irmãos? Como é maravilhoso a palavra de Yahweh? Eu fico assim, eu fico elétrico. É igual São Paulo, a energia aqui. Só pode pular aqui. É maravilhoso. Cânticos 3, 4, fala, passando por eles, contudo, encontrei o amado da minha alma. Agarrei e não o soltarei, até levá-lo à casa de minha mãe, ao quarto daquela que me concedeu. Também está falando aqui, ó, quando fala lá em 8, Cânticos 8, 5, né, a parte B aqui, ó, sob a macieira te despertei, lá onde tua mãe te concebeu e te deu a luz. No quarto, tá vendo? No quarto, ela fala que é daquela que te concebeu, até levar ao quarto do templo. Exatamente, que é o templo. Mostrando a mesma. Né, mostrando a mesma. Você vê que são as duas mulheres. Aquela que é deixada. E é triste para aquela que é deixada. Por quê? Porque ela vai bater, ela vai entender. Só que quando entender, vai ser tarde. Vai ser tarde na hora que ela entender. E aí ela vai abrir a porta. Só que aí nós não vamos estar aqui mais. Nós já vamos ter subido para casa. Voltado para casa. E aí ela vai passar pelos guardas. Aí vem uma nova pandemia. E aí é o momento deles começar a reunir. Porque eles vão ter que seguir a nossa forma de reunir. Eles têm que seguir. Não pense que lá na tribulação eles vão virtualmente, não. Aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Nas praças. Aí vai bater. Aí é os guardas. Só que aí os guardas não vai perdoar mais igual perdoa nós. Perdoou-se, né? Deixou. Não vai. Aí vai juntar todos e vai levar. E aí é a hora de morrer e tirar o manto. Que ali é tirar o corpo, a morte dela. Só que isso para eles é bom, de certa forma. É bom. É uma purificação. O que eles vão herdar está muito além disso. Né? É bom. Só que o quê? Cuidado para que não chegue atrasado. Cuidado para não chegar atrasado. Faz o link. Qual que é essa passagem que fala? Hebreus. Vamos abrir ela? Rapidinho, viu, irmão? Vou só ler aqui, fazer o link. Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4. Isso mesmo. 4:1. Hebreus 4:1. Abram aí. Hebreus 4:1. Todos abriram? Ó. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no repouso. Você lembra que eu falei para vocês, irmãos? Que tinha na criação, Jesus é uma criação terrena, só que representa a celestial. Logo após a criação do Adão na sexta era, o que vinha depois? Não. Presta atenção. Que, irmão? O descanso. O descanso. Depois que foi criado Adão, veio o quê? 7º dia. O descanso. Filho varão nasceu. Na sexta era. E a 7ª era para nós? É o descanso. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que lindo, irmãos? Vocês estão entendendo? Filho varão nasce na sexta era. Representação do 6º dia. E logo depois é o quê? É o 7º, é o descanso.
Por isso, quando o pai de família tiver entrado e fechando a porta e descansar, aí eles vão bater na porta. Me dá-me pão. E aí, nós vai negar, irmão? Não, jamais. Vai insistir. E não insistir, eles vão perseverar. A palavra certa é perseverar. Porque eles vão ter que seguir esse sistema nosso. Por quê? Nós não tivemos 1.260 dias de perseverança? Então, eles vão ter que ter 1.260 dias de perseverança. Né? Então, aqui, ó. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no repouso. Tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Quem chega atrasado. Faz o link daquela mulher lá. Ela estava dormindo. Até que o quê? Até que... Oi, irmã. Irmão, tá falando aí da mulher dormindo? Aham. Vou fazer umas conexões assim. Você me fala? Fala. Assim, ó. Se não tiver, eu exorto. A Bíblia, King James que eu vou ler, tá? Provérbios 6, a partir do 9. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando a pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará e a tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Aí lembra que faz? Está falando assim. Lembra-te, portanto, de quando recebeste e ouviste. Observe. E comente. Caso não vigies, virei como um ladrão. Sempre saibas a que hora venho te surpreender. Exatamente. O link perfeito. Perfeito link. Tá vendo? Os irmãos, quando forem falar, que saia a sabedoria de suas bocas. Igual a irmã, tá vendo? Porque presta atenção na ministração. Pode falar, irmã. Para os irmãos da noite, porque Filadélfia vai subir. Os irmãos que lá aqui, os irmãos se referem deixa eu ler a passagem. Leia aí para mim, que aí eu vou tentar. Eis que temos um irmão ainda muito jovem, cujos seios aguardam o momento de aflorar. Que faremos com nossa irmã, que ela possa ter casamento? Os que tem que passar, os que não tem que passar. Os que não subiu. Porque não atingiu o quê? A maturidade. Aí vão ter que passar. Pode. 60 dias. Exatamente. Aí, Exatamente. Irmão, lave e levanta a cabeça, viu? Assim, ó. Exatamente isso. Não é Benjamin, não, irmão. Essa aí é Laodiceia, que ficar. Por isso que fala. Para os irmãos da noiva. Eles são nossos irmãos, os que ficarem. Agora eu não chamo de irmão, porque, se fosse meu irmão, para ser meu irmão, tem que se amamentar nos seios de minha mãe. Vamos lá, vamos abrir lá para os irmãos entender. Vamos lá, Cânticos 8. 8:8. Fala assim, ó. Na Bíblia King James fala assim, ó. Aí vou ler aqui, ó. Nossa irmã é pequenina, ainda não tem seios. O que faremos a nossa irmã quando vieram pedi-la? Essa aqui é Laodiceia, porque ela é jovem. Ela é jovem, entendeu? Aqui, ó. Aqui na King James fala assim, ó. Eis que temos uma irmã ainda muito jovem, que Laodiceia, até agora nem nasceu ainda. Olha assim, ó. Cujos seios ainda aguardam o momento de aflorar. Que faremos por nossa irmã? No dia do casamento ela for pedida, ela não vai estar lá. Ela não vai estar lá. Ó, se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata.
Se ela for uma porta, nós reforçaremos com tábuas de cedro. Aqui é Laodiceia, entendemos até agora. Laodiceia, porque ela é nova. Você vê ali que é uma moça que ainda nem tem seios. Uma representação de uma pessoa nova. Até então, o que nós entendemos é que Laodiceia. Ok? Laodiceia. Exatamente. Faz um link, fala para os irmãos. É porque papai trouxe, ainda nós estamos estudando, analisando, porque faz um link com a jovem que dá a luz a Emanuel. Porque quando você pega lá Isaías, nós vemos que uma jovem, ela dá a luz a o quê? A Emanuel. E é aquela condição, ela vai ser pedido o quê? Em casamento. E vai haver uma proteção para ela não se casar. Por quê? Quando nós vemos, aquele que pede casamento é o quê? É um infiel. Porque nós vemos que Emanuel vai querer o quê? Vai querer casar com ela. Entende? Aí está falando sobre o quê? Uma proteção. E quando ela for pedida em casamento? Entende? Exatamente. É o quê? Protegê-la. Como que iremos protegê-la? Exatamente. Porque não vai ser fácil. Ela vai ser pedida em casamento. Ou caso ou morro. Exatamente. E aí é a condição do quê? Da jovem que dá luz a Emanuel. Ainda nós estamos... Exatamente. O Murilo. Quem que é o filho varão de Laodiceia? Laodiceia. Presta atenção, vocês têm que ser atentos. Não é ficar pegando telefone, não. Fica atento. Quem é o mensageiro de Laodiceia? Romios. Mensageiro não. Quem que é o filho varão de Laodiceia? Irmão, silêncio. Quem é o mensageiro de Laodiceia? Emanuel. Filho varão. Filho varão. Emanuel. Filho varão, o mensageiro de Laodiceia não é Emanuel, é só o filho varão. Ok? O filho varão. Se cumprir em Isaías 8? É 7, né? Se cumprir em Isaías 7. Ok? Mas não vou entrar nesse momento aqui agora, não. Tá? Mas atento, irmão. Atento. Filho varão de Laodiceia. Então os irmãos têm que entender. Ok? Não é mensageiro de Laodiceia. É filho varão de Laodiceia. Ok? Assim seja. Vamos abrir aqui em Efésios 4, só para a gente trazer um entendimento e uma exortação para a igreja, né? Os irmãos têm que entender, que a gente, igual eu falei para os irmãos, vou reforçar, a gente tem que agradar o papai, não desagradar, em todo momento. Agradar, fazer as coisas para agradar ele. Então, por isso que agora os anciões vai ser mais firme com vocês. Vai ser mais firme. Entendeu? 7h50, todo sentado aqui, ouvindo a mensagem. Quem chegar vai trazer um versículo, vai tirar dúvida, mas tem que estar envolvido na palavra. Não é envolvido nossa, e o seu serviço lá? Nossa, bati uma lá. Não. É envolvido, sentado e ouvindo a palavra. Ok? Para quê? Para a gente agradar ao Espírito. Porque, olha aqui, ó. Efésios 4, versículo 7. 7 não. 23. 24. 23. Todos abriram? Não, 22. Não, 22, ó. A remover do vosso modo de vida anterior e a renovar pela transformação espiritual da vossa mente, revestivos do homem novo. Revestivos do homem novo. O que é esse homem novo, irmã Júlia? O que é o homem novo? No contexto que aqui está falando, está falando assim, vou te explicar o contexto. É para esquecer as coisas do homem velho e se vestir do homem novo. O que é isso aqui? Que ato que temos que fazer para fazer isso? Eu acho que a pergunta foi mal elaborada. Não foi? Vou explicar então. Isso aqui é na hora da imersão. Ó, morreu o velho homem. E a partir disso, não foi não, né? E a partir disso, porque um homem novo, revestido um homem novo. É a partir desse momento que é contado, irmãos. Irmão, no meu passado, meu passado ele foi ruim, fiz isso e aquilo. A partir do momento da sua imersão, ali é um homem novo.
Porque passado seu ficou para trás. E Ial não leva em conta o tempo da ignorância. Então, nós contamos a partir da nossa imersão, o momento do homem novo. É como se entregar a nossa alma no madeiro. Isso aí. Pegar a nossa alma no madeiro, a nossa carne, né? Nossa carne. Isso aí. Pegar a nossa carne no madeiro. É o nosso desejo. Desejo. Entendi. Então, aqui está falando, e revestido o homem novo, criado segundo Ial na justiça, na santidade e na verdade. Por isso, abandonei a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Abandonei a mentira. Abandonei os ensinos sacros, porque é tudo mentira. Abandonei a denominação, que é o Babilônia, tudo mentira. Tudo mentira, tudo mentira. É um mundo de mentira. É um mundo de mentira. Apenas nós é a verdade. Eu falo, é só nós. O resto é mentira, irmãos. Todas as crenças, todas as religiões, todas as igrejas físicas, denominações, é mentira. Então tem que abandonar a mentira. Abandona a mentira e falar a verdade. Por isso que Apocalipse 7, 14, quer dizer, Apocalipse 14, fala que na boca deles não foram encontradas mentira. Tem que abandonar a mentira. Por isso abandonei a mentira e falar a verdade, cada um do seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Tem hora que dá raiva, irmão. Normal, dá raiva. Só que eu não posso pecar. Eu vou irar, mas não vou pecar. Olha só aqui, Irais, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Irmão, hoje eu discuti com o fulano de tal lá. Vou dormir, amanhã eu vou continuar a discussão. Não. Resolve ali. E tem uma passagem que fala isso, né? No caminho, você resolva a sua contenda com o seu irmão. Para que não chega na hora ali do juiz, ou inteirinho, alguma coisa assim, né? Depois os irmãos acham essa passagem para mim. Por isso, abandonei a mentira, falar a verdade ao seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Somos membros, um só corpo. Somos membros um dos outros. Somos um só corpo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Se você está irado, você começa a falar muito, você dá lugar ao diabo. Aí você vira a boca de Satanás. E é perigoso. O que furtava, não furte mais. Mas trabalhe com suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tem necessidade. Não saia de vossos lábios, muito importante. Não saia de vossos lábios palavras inconvenientes. Em outras traduções, palavras torpes. Palavrões. Vamos falar na linguagem de hoje para os irmãos entenderem, porque tem os irmãos que têm dificuldade com o português. Palavrões. Não saia da sua boca, vossos lábios, palavras inconvenientes. Mas na hora oportuna, igual a irmã Jenny, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação do corpo, que comunique a graça aos ouvintes. Comunique a graça aos ouvintes. É o que a irmã fez e vários irmãos fazem. Irmão Edgar também faz. Versículo 30. Agora que está. Marque na sua palavra. Marca. E não entristeçais o Espírito Santo de Ial, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, toda palavra pesada, a palavra pesada. A palavra pesada é o quê? Um palavrão, é uma palavra pesada. E injuriosa, assim com toda malícia, sejam afastadas de vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Ial vos perdoou no Machia. Ial vos perdoou no Machia. Ial vos perdoou no Machia. Então, você está vendo aqui, irmãos? Mede suas palavras. Mede. Porque nós estamos no tempo de quê? De purificação, irmãos. É o último ano. Não, nem falo último ano, falo últimos dias. Últimos dias. Entendeu? Não estressais o espírito. E que espírito? Que espírito que é esse que nós está sendo selado? Espírito de Micael. Pode falar. E vamos ler aqui, Efésios 4,
24 fala assim, revestidos do homem novo, criado segundo Ial. Aí você lembra, lá em Atos, só ler aqui rapidinho. Atos 13, 22, fala assim, ó, removido, suscitou Davi como rei, e dele deu esse testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará minha vontade. E quando fala revestido, está mostrando aquela questão de Efésios 6. Efésios 6. Revestir o quê? Da armadura de algo. Que é quem? O que é armadura de algo, irmão Wilson? O que é armadura de algo? O escudo de algo, exatamente. E está na onde? Efésios 6. 6. Efésios 6. Armadura de algo, que é o que? O sexto espírito. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Como é que é tremendo que a palavra fala? Pode continuar, irmão. E aí fala, revestir, mostrando também um dos acessórios é a sandália. E a palavra fala que no deserto, a sandália não se desgastou. Nós vemos que é o quê? A pregação da palavra do evangelho, que é essa palavra que nos purifica. Desde lá de trás, desde antes, nós vimos pregando a mesma palavra e ela não se desgastou, é a mesma palavra até hoje. Exatamente, é a mesma palavra. Por isso que fala aqui, ó, Efésios, não entristeçais o espírito de algo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Isso faz um link com Efésios 1. Olha aqui, ó. Efésios 1:10. Abre aí. Efésios 1:10. 1:10. Não entristeçais o espírito. O espírito está triste. Então nós temos que não deixar isso mais. E depende de quem? De nós, da igreja, que é o quê? O seu corpo. Ele é o cabeça. Entenderam? Ó. Oi, irmão. Uma mulher que solta na luz embaixo dos pés. Pode dizer que assim, pelo espírito, a palavra não se desgasta. Verdade. É a Inspiração. Micael que se conserva junto com o filho do povo. Se conservou, né? Pode ser, meu irmão. Boa. É verdade. Pode ser, né? Porque ele que é aquele anjo, né? Que ele está voando, trazendo o evangelho eterno. Hã? Você falou sobre o anjo. O anjo voando, exatamente. Exatamente, pode ser, irmã, tá boa. Ó, Efésios 1:10, fazendo um link lá com Efésios 4. Ó, fala assim, ó. Para levar o tempo à sua plenitude, a de Yahshua encabeçar todas as coisas, as que estão na terra e no céu, nele, predestinado pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós que já antes de vós esperamos o Machia, nele também vós. Tendo ouvido a palavra da verdade, e nela tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito de Ial, que é o penhor da vossa herança, ele é o penhor da vossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. Fazendo um link lá, que nós estamos com esse Espírito, para ser o quê? Selado, para ser acendido. E se você entristece esse Espírito sai de você, não pensa que vai não, viu? Não pense. Então, tome cuidado, irmãos. Tome cuidado no que vai falar, no que vai trazer ao teu papai. Tem os anciões. Poupa ele. Pode poupar ele. Se você manda para mim, se eu falar assim, essa aqui tá difícil. Irmão Marco resolve. Ótimo. Irmão Marco, tá difícil. Irmão Anson, tá difícil. Irmão Bruno, tá difícil. Manda pro papai. Tudo. Vamos deixar ele por conta da palavra.
Porque fala com você. É árduo. Ele está cansado. Ele está cansado. Muito cansado. Os irmãos não entendem. Os irmãos não entendem que por trás disso aqui é árduo. Não é só vir cá quarta-feira e domingo e ministrar e pronto. Não é isso, irmãos. É muito além disso. É muito além disso. Então traz até nós vamos resolver. Se nós não resolver, aí sim, se for uma coisa muito grave, assim nós leva para ele. Entenderam? Porque isso não vai entristecer o espírito. E aí eu falo com o irmão Bruno, aconteceu isso e isso. Irmão Bruno, irmão Marco, aconteceu isso e isso. Vão resolver? Vão. É igual aqui, ó. Essa conversa que nós tivemos aqui no começo, isso aqui não precisa chegar até ele. Por quê? Os anciões botando ordem para que quando ele chega, ele fala assim, ó, agora tá bom. Agora tá bom. Entendeu? E tudo que se envolve a igreja pode trazer para a gente, irmãos. Tudo. Lucas 12. Lucas 12. Aí qual que é a passagem que eu pedi mesmo? Você falou Ah, tá, no inteirinho, né? Lucas 12 o quê? Você vê ali, ó, vocês têm que ter o quê? Entre os irmãos, tem que ter paz. Entre os irmãos tem que ter paz. Não pensa que, discutir com meu irmão aqui. Você acha que lá na região celestial vai ter discussão. Coitado. Para cumprir essa passagem aqui, ó. Se você discutir com o seu irmão, meu irmão, resolve. 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 Porque senão vai cumprir essa passagem aqui, ó. É 12 o quê? 58. Ó. Vamos pegar do 54. 54. Ó. As crianças aí, ó. Silêncio. Ó. Lucas 12, versículo 54, ó. Dizia ainda as multidões: quando vestes levantar-se uma nuvem no poente, logo diz: vem a chuva. Assim acontece quando sopra o vento do sul, dizei: para calor, verão. Tem que traduzir para os irmãos, senão os irmãos não pegam. Ó, isso sucede, hipócritas. Sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não sabe discernir o tempo que presente? Ó, ele sabe discernir. Emanuel está na terra. O falso profeta na terra. Mas ele não sabe discernir o que realmente é o tempo presente. Que é o tempo de quê? De preparação. Eles acham que vai subir de qualquer jeito. É bagunça lá. Hoje lá tá bagunça. Só que nós vamos lá, é para bagunçar mais? Não, é para botar ordem. Botar ordem. Ó, aí continua, ó. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. Por que não sabeis discernir o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te dirigires ao teu adversário, não vamos colocar adversário aqui, não. Vamos colocar o teu irmão. A nossa questão está falando de irmão. Quando dirigisse a teu irmão em busca do magistrado, esforça-te para entrar com acordo com ele. Se você, meu irmão, tem alguma rincha com o seu irmão aqui, esforça para poder resolver isso. Esforça. Leva até os anciões, entendeu? Esforça para resolver, ó. Com ele no caminho. Que caminho? Esse caminho aqui que nós estamos vivendo, 1.260 dias. Esforce. Para que ele não te arraste perante o juiz. E o juiz te entregue ao executor. O executor te ponha na prisão. E eu te digo, não sairá de lá até que pague o último centavo. Quem que é esse executor aqui, irmãos? Irmão Edial, quem é o executor? Eu. Ó, vou ler de novo, ó. Calma, respira, ó. Por que não julgais por vós mesmos o que é justo?
Com efeito, enquanto te dirigis com teu irmão em busca do magistrado, esforça-te para entrar em um acordo com ele, no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. E o juiz te entregue ao executor. O executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Quem é o executor que está pondo na prisão? Irmão Murilo. Gabriel. Não, irmão. Gabriel. Nossa. Pode falar, irmão. Emanuel, irmãos. Emanuel. É ele que vai pôr na prisão. Gabriel vai botar alguém na prisão, irmão? Não. Não. Quem que é a vara? Quem vai ser a vara na tribulação? Emanuel. A prisão é o quê? É a morte. A prisão é a morte. O executor, ó, vai te colocar na mão do executor. O juiz vai colocar na mão do executor. Fala assim, ó, você vai ter que ficar na tribulação. Ele vai sair de lá e quando pagar até o último centavo, irmão. Então, se você está com essa condição com o seu irmão, se acerte. Se acerte. Porque você vê ali. 7 coisas Ial odeia. 6 coisas Ial odeia. E a 7? O que é abominação? Aquele que semeia contente entre irmãos. Porque entre irmãos não pode ter isso. Entre irmãos não tem que ter discussão, briga, rixas, palavra torpe. Entre irmãos tem que ter o quê? Amor. Filadélfia não significa amor entre irmãos? Não é? Porque se você não acertar, se você não sentar e conversar com o teu irmão, eu não gosto daquele irmão ali, não vou com a cara dele. Não pensa que Ial vai te colocar lá no Reino do Norte e ele no Reino do Sul, não. Não pense isso, não, meus irmãos. Não pense isso, não. Porque estamos aprendendo aqui. O que a gente está aprendendo aqui? Amor. A gente está aprendendo aqui o que é o amor. Aprendendo a amar nossos irmãos. Cada um de um jeito. Irmão, eu não gosto de usar esse sapato aqui, irmão. Vou te dar um tênis legal para te dar. Não vou falar assim, irmão, nossa, que sapato feio que é esse, irmão? Entendeu? Então, os irmãos têm que entender isso. Lidar um com o outro, com amor, com amor, com amor. O que ela fala? Se Ial perdoou, através do seu filho, Ial Shumashia, você não vai perdoar o teu irmão, não? Você é o quê? Superior a Ial? Alguém aqui é superior a Ial? Então, se ele perdoou nossos pecados, e foram, eu posso ter certeza, muito mais grave. Muito mais grave. Ele perdoou, tendo que se sacrificar. E nós? Nós temos que ser o quê? Exemplo. Temos que seguir o exemplo dele. Irmão, pisou no meu calo. Irmão, pisou no meu calo. Dá um remedinho para curar o cara, então. Entendeu? Irmão, não gosto disso, não gosto daquilo. Se ajeite. Porque só vai subir os que estiver unido. Os que realmente saber o que é Filadélfia. Tem que saber o que é Filadélfia. Porque o quê? Não tem que só ouvir a palavra. Tem que pôr em prática. Porque falar que é Filadélfia é fácil. Agora, botar em prática, aí pesa. Aí pesa quando é botar em prática. Porque na teoria, nossa, a teoria é fácil. Vou fazer isso. Chegar lá, vou falar isso, vou fazer aquilo. Chegar lá, a hora da prática. Será que na hora da prática é a mesma coisa? Então, exortação para os irmãos. Ok? Amar uns aos outros. Amar Ial sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. É o primeiro o quê? Primeiro mandamento, irmãos. Você está vendo como é que Ial quer isso? É o primeiro. Ele não botou lá para o quarto, para o quinto. É porque é o mais importante. Porque sempre houve um reino dividido. Sempre houve um reino dividido. Agora, Ial, quer que sobe lá, o reino continue dividido? Você acha que vai ser assim lá? Porque uma briguinha assim, daqui a pouco se transforma nisso, Aí você acha que lá vai ter reino dividido? Sendo que hoje as coisas estão assim por causa do reino dividido. Você acerte. Porque se o juiz entregar na mão do executor,
ele vai te pôr na prisão. E aí você não vai sair dali, enquanto pagar o último centavo. Ok, irmãos? Então, pode falar. Você tinha falado que é Emanuel, e lá em Apocalipse fala, confirma o que o irmão falou, quando você abre lá, só para falar isso. Pode? Pode. Apocalipse 13 fala assim, ó. E deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo e língua e nação. Adoraram, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não estão escritos desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro Imolado. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Tá vendo? Então, cuidado. 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 É isso que vai para os irmãos. Assim seja, irmãos? Assim seja. Os irmãos entenderam a mensagem de hoje? Sim. Muito bom, esclarecedor. Né? Você vê que é maravilhoso. Maravilhosa a palavra de algo. Nos dando o quê? O maná. Maná. Maná doce. Igual o livrinho. Nós estamos comendo o livrinho agora e está sendo doce. Maravilhoso. Aí vai ter aquela lá que vai abrir a porta. Cadê ele? Aí vai comer do livro também. Só que aí vai ser amargo. Vai ser amargo. Mas, e Al sabe todas as coisas, né? Isso isso é para que o que eles vão receber após isso, né? Vai ser grandioso. Então vai ser bom eles passar por isso. É uma purificação. É uma purificação. Assim seja? Assim seja. Então, vamos fazer a bênção sacerdotal. Os irmãos querem falar alguma coisa? Quer falar, irmão? Alguma dúvida, os irmãos? Aí, os irmãos perguntam alguma dúvida, não tem. Assim seja. Assim que eu gosto de ver, então, né? Afiados. Assim seja. Vamos dar grato a Yal, e a bênção sacerdotal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal, levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha.